Olha, nas últimas semanas o Brasil vive uma onda de incêndios que tem se espalhado por dois biomas importantes, a Amazônia e o Cerrado. No caso do Piauí, o Cerrado é o que mais preocupa, porque está concentrando mais de 64% dos focos deste ano no estado, que mesmo assim vive uma situação de redução de mais de 20% em relação ao ano passado. Quem vai explicar para a gente é a repórter Gorete Santos. Já também quem vai entrar ao vivo aqui é a repórter Nájila Fernandes, falando sobre um outro assunto, dia D, da segurança que a Segurança Pública está fazendo na campanha de mobilização nacional de coleta de DNA em todo o estado. Nossas equipes circulando a cidade trazendo assuntos variados. Então a gente vai começar aqui com a Gorete, trazendo esse assunto das queimadas. Teve realmente uma redução, Gorete, aqui no Piauí, mas no Cerrado essa queimada ainda preocupa bastante. Olá, Aline. Olha, a gente vai atualizar essas informações. Agora começa esse período mais quente, mais crítico também. E segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de janeiro até ontem, dia 28 de agosto, já foram registrados aqui no estado do Piauí 2.568 focos. É muita coisa que precisa ser monitorada para evitar incêndios florestais em larga escala, como a gente costuma observar, infelizmente, todos os anos aqui no estado do Piauí. E aí a gente vai falar sobre esse assunto agora com o coordenador do Previfogo aqui do IBAMA, o Juvênio Souza, está conosco trazendo mais informações para a gente, esclarecimentos para a população nesse momento que é tão crucial para evitar esses incêndios florestais, período mais quente do ano, umidade mais baixa. A gente já tem visto essa cortina de fumaça em todo o Brasil. E aqui no estado do Piauí, 64% desses focos eles estão concentrados nos cerrados. Um prejuízo muito grande que se perpetua ao longo dos anos, Chilene. Bom dia. Bom dia, perfeito, dados corretos. Então, há um momento realmente de preocupação. Os entes federativos estão alertas, os corpos técnicos dos institutos pertinentes a essa temática do fogo estão alertas, com suas equipes já montadas, com combate emergencial. É importante destacar que as forças-tarefas estão constituídas e a gente, particularmente o IBAMA Prefogo, se tem voltado realmente atento com a missão a ser cumprida com o objetivo realmente do combate emergencial. Bom, queria que a gente fizesse uma avaliação, porque muitas vezes a gente fala do fogo como um prejuízo econômico, por exemplo, para quem vive na área, mas vai muito além disso. Os prejuízos ambientais, que não são só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, principalmente. É perfeito. A gente está diante do novo paradigma, Então, assim, as mudanças têm seus efeitos catastróficos. Hoje, o fogo incêndio florestal é uma categoria de desastre. Então, antigamente, os componentes ambientais ficavam apenas singularmente prejudicados. Hoje, não, temos prejuízos sociais e principalmente econômicos. Então, a sociedade mudou seu comportamento. Então, hoje, se temos a necessidade de criar alguns dispositivos, de mecanismos, instrumentos de controle, de autorização desse fogo, hoje a política é mais do que isso. Então, os mecanismos hoje, além do combate emergencial, são preventivos. Então, tem uma política nacional de manejo do fogo sancionada, a ser regulamentada exatamente para criar esses mecanismos e instrumentos para poder realmente, de uma maneira de conscientizar essa nova temática sobre os incêndios. Os incêndios hoje do Brasil nas florestas tropicais são catastróficos. Então, cada vez mais severos e grande magnitude. É uma realidade realmente que ainda, tecnicamente, tentamos ainda conhecer e a sociedade precisa nos apoiar nesse sentido também. Agora, em relação a esse manejo, qual que seria a forma correta? E isso tem sido levado também, esse tipo de informação, à população? Bom, na verdade, a gente precisa regulamentar isso. Então, cada vez mais é uma questão de mudança de comportamento. Eu diria, a questão hoje de usar o uso do fogo como ferramenta de agroprodução no mês de setembro, a gente tem que ter um caráter proibitivo de fato. Então, na verdade, a sociedade, como os entes governamentais e não governamentais, se ater para uma questão de um novo regime desse fogo. Utilizar o fogo como fogo aliado, Então, o manejo desse fogo em épocas apropriadas. Então, o próprio Cerrado é propício para o fogo. Ele obedece um regime de fogo, mas um fogo regular. Um fogo onde tem uma sinergia dos seus componentes ambientais.
Agora, em qualquer diversidade de temperatura, de vento e de umidade, qualquer fogo agora vai se tornar realmente catastrófico. Essa é a realidade que a gente tem que conceber. Claro, isso não é questão de estudo, tecnicamente, mas por uma realidade sazonal e de vivência, os combates realmente cada vez mais vão exigir mais recursos, materiais, como também de forças, de tarefas cada vez mais abrangentes. Então, para a gente não realmente ter somente quantitativo, é a gente perceber também dessa propriedade do fogo. É preciso entender a propriedade do fogo com grande magnitude hoje e severidade, trazendo consequências e prejuízos sociais e econômicos. Jamais no BR-Obrol, né? A gente tem outros dados também, Aline. Estava até conversando antes com o Judênio, né, a respeito do comparativo que a gente pode fazer desses focos de 2024 em relação a 2023. Nós havíamos dado um dado, portanto, deste ano. Em 2023, até o dia 28 de agosto, foram registrados aqui no estado do Piauí 3.274 focos. Nós havíamos falado que este ano já foram 2.563. Isso representa, portanto, uma redução de 22% se nós compararmos este período do ano em relação ao mesmo período de 2023. Eu queria saber do Gildênio, portanto, se essa redução ela implica já em algum dado positivo, a gente pode fazer uma avaliação positiva a médio prazo, ou seria muito precipitado esse tipo de avaliação nesse momento? De forma alguma, é também precipitado isso. Então a gente está vendo hoje a realidade técnica, a gente desde o início do ano sabe isso das condições atmosféricas, climatológicas, boletins atmosféricos e anomalias que podem acontecer, como La Niña, o Ninho, o aquecimento do Pacífico, trazendo correntes de ar, ou seja, úmida ou seca por aqui. Enfim, esses dados são pertinentes, mas de forma alguma agora, nesse momento de estiagem, nesse momento de redução de temperatura, nesse momento de queda de umidade, uma semana ou mais ou menos, uma redução de 22% não é o prognóstico mais adequado para fazer uma realidade. A gente está lidando, vou repetir, de propriedade do fogo, não é de quantitativo. Então, apesar dele ser um número reduzido, mas eles cada vez mais severos e contínuos. Então, essa continuidade diante da vegetação, trazendo grandes prejuízos. Então, a susceptibilidade de frequência desse fogo faz com que tenhamos perdas significativas. Imagina a severidade dele, a magnitude como está acontecendo. Então, os componentes ambientais são os maiores prejudicados. Apesar de ter o cerrado como propício para o regime do fogo, mas ele recorrente, ele torna realmente mais suscetível a cada ano ao regime do fogo, portanto, da sua perda, né, dos componentes e da própria formação natural desse bioma. Você tem uma ideia, o MapBiome fez um levantamento de 38 anos, 68% ocorreu em vegetação nativa dos incêndios florestais no território brasileiro. Só o cerrado corresponde a 44% dessas ocorrências. Então estão falando aí de 200 milhões de hectares que queimou e 44% do bioma cerrado, fora a recorrência desses incêndios nesse bioma. Então, os estudos futuros sobre os prejuízos dos componentes ambientais nesse bioma são incomensuráveis, no sentido da qualidade que a gente tem e a magnitude que tem essa diversidade desse bioma. Para lembrar que a gente está só no início do período mais quente, eu quero agradecer ao Gildênio Souza, ele que é coordenador do Preve Fogo, faz um trabalho brilhante, né, em relação a esse combate a incêndios, a prevenção, principalmente, dos incêndios florestais aqui no estado do Piauí. Aline.